Ela é atriz, e que baita atriz. Só que ao invés de eu ficar aqui me debruçando nos trabalhos que ela já fez, eu prefiro contar uma pequena história. Quando eu fiz o convite para essa pessoa participar do programa, me chamou a atenção a maneira com que ela me respondeu. Ela disse, por que a gente não grava amanhã? E aquilo, na hora, foi uma grande surpresa, uma surpresa positiva, porque isso mostra a confiança que ela teve no meu trabalho sem mesmo me conhecer. É uma generosidade, uma abertura, um cuidado. Eu acho que todas essas palavras definem muito bem quem é a convidada de hoje. Então, é claro, o público conhece ela pelas performances memoráveis que fez em Todas as Flores, que é um sucesso assim merecidíssimo, uma grande produção. Também por ter feito Ilha de Ferro, por ter feito Todas as Mulheres do Mundo, por ter protagonizado agora um filme também belíssimo que se chama O Rio do Desejo, dirigido pelo incrível Sérgio Machado. Só que todos esses trabalhos, por trás deles, tem uma pessoa. E por isso que eu decidi nessa abertura focar nesse lado. Eu até disse isso para ela e vou repetir aqui. A Simone Weil tem uma frase que eu gosto muito em que ela diz que a atenção é uma das formas mais raras de generosidade. Eu acho que essa convidada de hoje está fazendo o sucesso que faz por ser justamente essa pessoa atenciosa. Não à toa, a convidada de hoje é uma grande representante de uma geração de atores, de atrizes, que tem feito um trabalho realmente, tem tido uma postura de extrema generosidade e que mostram, inclusive, o que tem de melhor do Brasil. Ela acabou de fazer uma participação num filme importantíssimo que se chama The Killers e é dirigido por um dos maiores diretores do mundo, David Fincher. E eu acho que isso só comprova como essa geração e essa pessoa em especial mostram o que tem de melhor realmente da nossa produção contemporânea e também do que tem de melhor em termos de profissionais da arte e da cultura quando a gente está falando de Brasil. E é simplesmente isso, e não mais, não menos, eu digo que a convidada de hoje do programa, com muita emoção, é Sophie Charlotte. Vamos conferir como foi a conversa? Mas muito obrigado, assim, já de antemão. Agradeço pela generosidade, você é super generosa, a sua entrega é impressionante, assim, a maneira com que você trata as pessoas, que eu pude te ver ali na sessão do Rio do Desejo, eu achei o máximo, assim. Então... Foi um encontro, na verdade, mas acho que a vida também tem esses encontros. Quem me ensinou isso foi o Domingos mesmo, né? Que às vezes você, na verdade, não sabe quem pode ser seu melhor amigo que você está esbarrando por ele, né? Ele era muito aberto, assim, também. A minha conexão com ele foi muito imediata e ele não tinha muito uma distância, uma barreira. Então, quando eu participei a primeira vez, eu fui assistir o Cabaré Filosófico, eu vi que, é aqui essa turma, e ele me acolheu, então, nos tornamos amigos, era uma coisa muito curiosa para os dois, assim, porque o que nos separava eram 50 anos, mais nada, a gente conversava muito de igual para igual, e ele também me ensinou isso, estimulou isso, né, ele fez muitos amigos de todas as gerações e sempre estava ligado no que estava acontecendo, né, na juventude, interessado. Sei lá, eu acho que abriu o coração, sabe, para as possibilidades da vida, né, de encontros, de trocas. É para isso que a gente está aqui, eu acho, sei lá. E é legal que tem a foto aqui no fundo, né? Não sei nem se tem como ver, eu acho que dali dá pra ver. É uma foto do Coração de Ouro, que é um filmaço, né? É o meu favorito dessa trilogia que ele fechou depois com o BR, né? O Domingos fez Todas as Mulheres do Mundo, o Edu Coração de Ouro. E aí, depois de toda a trajetória dele, ele resolveu fazer o BR 716, que foi o apartamento da juventude dele, onde ele conheceu a Leila, então o que teria vindo antes, né, desse encontro com a Maria Alice, que era obviamente a Leila, né, assim, um pouco da Leila. E como é que foi esse processo do BR, assim? Deve ter sido impressionante também, né? Foi uma realização muito grande, porque eu conheci o Domingos pelo teatro, né, pelo Cabaré Filosófico, e eu, olha só que loucura, eu não sabia quem era o Domingos de Oliveira. Eu não tinha visto nenhum filme dele, eu não sabia quem ele era. E quem me apresentou foi a Dedina Bernadelli, eu conhecia Domingos. E aí ficamos amigos nessas primeiras apresentações. Para mim, ele era o homem do teatro que eu estava conhecendo, e aí
eu quero te mostrar um filme meu, vamos lá em casa. E a Priscila estava lá e aí ele me emprestou, na verdade, ou Todas as Mulheres do Mundo, eu levei para casa. E aí eu assisti e eu não sabia mais como falar com o meu amigo, porque eu falei, bom, meu amigo na verdade é um grande cineasta, e agora? E aí muitos anos depois de, enfim, muitos outros processos teatrais e tal, chegou esse momento, desse desejo dele de filmar esse roteiro, que dos roteiros que eu tinha lido, que ele tinha, enfim, em mente, foi o que mais mexeu, assim, comigo, porque assim, todos os personagens são muito impressionantes, né, muito vivos, muito consistentes, né, esses amigos e amores dessa fase da vida dele que ele retrata. Às vezes ele junta alguns personagens da vida dele e transforma num personagem só, às vezes é uma amiga que era poetisa, né? E quando eu li, eu fiquei muito impactada, e aí ele já me chamou para fazer parte. Falei, claro, acho que todo mundo meio que ficou de olho no personagem da Bel, que é o da Glauce, a Maria Ribeiro também e tal, mas aí ele foi distribuindo entre os amigos, entre a gente, né, da turma, que ele sempre assinou embaixo de se trabalhar com amigos, assim, para ele isso era o óbvio, fundamental e o mais importante, você trabalhar com quem você ama. E aí ele me deu a Gilda de presente, que foi assim, o máximo. Uma personagem que durante as filmagens eu falava, Domingos, isso é muita cara de pau. Se eu tivesse que definir essa personagem, ela é muito cara de pau. Porque assim, ultrapassa qualquer autoestima, né? Aquela mulher que diz assim, umas frases tão complexas que às vezes eu não conseguia muito abarcar o que de sentido filosófico tinha em algumas declarações meio loucas, fantásticas dessa personagem. E nesse filme também, eu acho que ser dirigida pelo Domingos no cinema era um grande desejo, foi um sonho assim realizado, porque eu vi as diferenças da direção teatral dele para a direção de set. E o que eu vivi com ele no set foi muito impressionante. Eu tive uma cena com o Caio Blá, que era uma dessas cenas, dessas frases fortes que eu não tinha muito. Era difícil de definir, de encontrar uma forma. E aí ele começou a conversar com a gente, conversando, e ação. E aí, nessa conversa, que eu não sei te dizer se duraram 20 minutos, 15, era meio entre microfonando e chegando, meio assim como começou a entrevista, ele me deslocou de um ponto para outro, ele nos deslocou, né? E eu acho que a direção também é muito isso, você deslocar e às vezes de uma forma absolutamente natural, não é tão forçado, né? Tem processos e processos, mas esse do Domingos, a sutileza e a beleza com que ele conduzia isso no set era um primor, assim, porque era através do amor e através das certezas que ele tinha, né? Foi um filme que a gente teve muitas trocas de assistente de direção. E o que rolou foi porque eu acho que os assistentes ficavam muito tensos, querendo mesmo cumprir um plano, fechar, né, o filme. Só que a gente estava num momento do Domingos e do nosso cinema, porque esse filme foi feito com uma verba realmente na base do amor, né? E depois foi finalizado com outro edital que eu fui até com o Domingos para defender, imagina, defender o Domingos no edital. E aí ficava muito nessa ansiedade de fechar um plano e tal. Só que o Domingos, ele estava curtindo a possibilidade de estar no set com os amigos, a possibilidade de contar essa história. Então, ele mudava de ideia o tempo todo, e ele não estava interessado em fechar uma ideia de um conceito, de um roteiro, de um plano. E eu acho que nesse swing, né, nessa disponibilidade para o que acontecia a cada momento, é que planos maravilhosos se apresentam, é que o que está presente e acontecendo naquele momento se manifesta com maior intensidade, porque você está atento àquilo, você não está num ideal planejado. E aí chegou uma hora que eu falei até isso para eu acho que é a segunda ou terceira assistente que já estava com a gente, eu falei, olha, não é sobre fechar um filme, não sei se isso daqui vai se fechar num longa-metragem que vai fazer uma carreira A, B e C, não.
mas a gente está aqui com Domingos, é pra gente curtir isso, essa troca aqui. Se a gente não souber fazer isso, não vale de nada a gente estar aqui. E aí a gente navegou esse filme assim, meio solto, sem saber exatamente como ia ficar. E aí, quando eu vi o filme, foi assim, tudo de intuição e de amor que a gente colocou. Assim, é um filme lindo. Pra mim, é um belíssimo e um filme consistente inteiro e que tem todo o roteiro ali. E eu acho que para além de enquadramento, de cobertura, o Domingos, ele sabia o que ele queria. E nesse set ele falou disso, ele falou, me perguntam por que eu quero botar a câmera aqui e não aqui. Eu não sei, eu só sei que ela é aqui. Então, assim, ele escutava muito a intuição dele. E eu acho que a intuição tá ligado com o que é único, exclusivo de cada um. E talvez seja isso que a gente tem que colocar na roda para contribuir. E não mais a cartilha do é assim que se faz em um filme, é assim que se faz em... Né? Eu concordo. Essa é a assinatura, né, dele. E, enfim, foi um filme incrível pra mim. A gente foi pro Festival de Gramado para lançar o filme. O trabalho do Caio Blá é maravilhoso. Ele faz realmente uma homenagem ao Domingos impressionante. Tive a honra, o privilégio de conviver com o Pedro Cardoso no set, que é uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci na minha vida e que também era a fluidez da piada antes, da piada na cena, da piada depois, era tudo meio um fluxo, assim. Todas as pessoas, né? A Maria Ribeiro, que é uma extrema conhecedora do Domingos em todos os quesitos e níveis, e também promoveu a feitura desse filme, como do outro, né? Os Oito Magníficos, que também é um longo que eu também tô e que também foi outra aventura. Então, assim, o Domingos, ele estava atento, ele estava afim de explorar outras coisas, né? Ele não ficava muito parado, não, assim. Então foi uma influência muito determinante, assim, na minha vida, no geral, profissional, pessoal, de existência. E você sente também que o teu processo é intuitivo também? Eu sinto, não é... Eu busco cada vez mais escutar essa intuição, mas não é necessariamente intuitivo. Eu acho que o que eu faço hoje em dia as ferramentas que eu conheço, elas estão à minha disposição, mas cada processo faz com que eu trabalhe elas de formas distintas. Então, cada filme é um filme, cada processo é de uma forma. Tem personagens que são processos que vão ser muito físicos, outros menos, outros vão ser um entendimento de um contexto histórico, enfim. Mas eu acho que eu fui me envolvendo muito na feitura geral, assim, do todo, sabe? Eu me interesso muito por iluminação, muito pela troca com a direção. Qual que é o lance? Qual que é a busca aqui nesse processo desse diretor, né? Então, porque isso não vai se repetir, né? Essa conjunção de pessoas e de história que a gente está tentando contar, ela não é mais a mesma. Mesmo se eu for trabalhar com esse diretor, a história vai ser outra. Então, assim, é isso. Então, é intuitivo porque talvez essa necessidade de qual é a ferramenta agora, qual que é o processo que vai me servir mais, onde que eu posso me apoiar aqui, isso é uma necessidade que vai brotando conforme os processos, mas eu gosto muito também de me abrir ao que chega, assim. Então, por exemplo, o Rio do Desejo foi a preparação da Fátima, que eu nunca tinha feito, e que foi muito determinante e foi maravilhoso para mim, para aquele filme. Foi uma experiência muito feliz, muito rica. Mas eu já trabalhei com muitas outras pessoas, a Barbara Harrington, que é também coach e preparadora vocal, para fazer o Passaporte para a Liberdade. Desde o Passaporte para a Liberdade, um processo que foi muito longo, no meio teve uma pandemia, então toda a minha preparação e desenvolvimento da língua, né, do inglês, da atuação em outra língua, foi com ela. Então, com certeza, a minha presença no filme The Killer está ligado a esse processo, né? É uma consequência desse processo e ela está presente nesse meu processo. Então, assim, são profissionais que eu gosto, né, de trocar, né? O Chico Ascioli, que me preparou lá no Serra Pelada, depois no Rebu,
né, assim, também me acompanhou em processos muito ricos, assim. Hoje em dia ele não trabalha mais no set, mas é uma influência, né, que assim me marcou muito nesses trabalhos, assim. O Reza a Lenda também, Reza a Lenda. que é um filme também de um estilo tão diferente, né? É isso, assim. E você sente diferença, assim, também nessa questão? Claro, né, o formato também dita muito, né? Se você está fazendo uma série que te demanda ali você está ali filmando numa quantidade muito maior, às vezes, que num longa, né? Eu acho que isso pra mim é meio... Foi se mostrando uma melhor opção, assim, porque eu fiquei me perguntando assim, cara, deve ser muito difícil, assim, você ter só um método, porque as situações são muito diversas, né? Às vezes você, sei lá, teve um momento em Buenos Aires fazendo Passaporte pela Liberdade que eu tava com roupa de lã até aqui, 3 camadas de lã com luva, dentro de um carro de época, tipo um Fusca de época, no verão de Buenos Aires. O Rodrigo Lombardi, ele jorrava, só eu gastei mais tempo enxugando, meu parceiro de cena me enxugando pra gente fazer a cena. Então, assim, não tinha tanto espaço, nem mental para tanto processo, mas o processo da preparação talvez me interesse muito, assim, sabe? Esse processo antes do set, o estudo, a preparação, a troca, não é chega e faz, isso eu não gosto tanto pra mim, porque na verdade, assim, eu me preparo muito antes para na hora estar livre com aquilo tudo ressoando, né? Ecoando, né? Se manifestando através do que for acontecer naquele momento. Mas realmente, quando você tem 30 cenas no mesmo dia, como é que você vai ter o mesmo processo do que um set que você tem 2 cenas num dia? Mas essas 2 que você vai repetir 45 vezes, né? David Fincher é um diretor de muita repetição. Não é repetição, aí que tá, eu descobri, não é repetição. Mas eu tive que estar disponível para aquele processo. Se eu tivesse só com um método, eu só trabalho assim, acho que ia ficar impossível, porque era novo que estava se apresentando, né? E tem diretores que fazem 2 takes. E ai de você se você não quiser. Tipo assim, se você não tiver... Você que vai ficar... E é um eterno exercício de frustração e conquista, e frustração e conquista. E é assim mesmo, né? Não é pra ser só bom pra você, né? Sim. Às vezes o take foi seu, incrível, nossa, eu senti tudo. Nem é o que vai servir pra contação da história. Então, poxa, por que você não usou meu melhor take? Não tava contando, né? O fluxo era outro, não é só seu. Então, é isso, você encaixar também o que vai servir para aquele projeto. Não, e tem essa coisa também de você filmar numa locação, né? Se você for pegar o Rio do Desejo, né? Sim. Vocês filmaram na vida ali, né? Sim, sim. É diferente de filmar em estúdio, né? Você sente isso já de cara, assim, quando vai fazer a cena? Eu sempre prefiro locação, salvo raras exceções áudio, por exemplo, eu sei que realmente faz a diferença. Tipo, tem cenas que você ter que voltar porque passou esse caminhão é de cortar o coração. Mas a vivência de uma maçaneta de 30 anos que já passaram por ela, sabe assim, uma outra cidade, todo mundo vivendo junto, como foi o caso do Rio do Desejo, né, que a gente morou em Itacoatiara, com a equipe, né? Você realmente está naquela canoa, no meio daquela floresta. Isso tem um impacto muito físico, né? Muito forte, né? Inevitável, né? Então, na maioria das vezes isso ajuda, mas tem outras que é meio... Eu lembro que eu filmei uma vez numa pedreira, uma cena pro Essa Lenda. Eu juro, o solado do tênis que eu tava usando soltou, ele derreteu a cola, o calor derreteu a cola do sapato. E quando eu pisei, a sola ficou para trás, assim. Nossa. Então, no Rebu, por exemplo, a gente filmou em Buenos Aires, num palacete, né, num casarão lindo. E era
abril e maio. E nas madrugadas faziam, sei lá, 6 graus, 4 graus, eu tava usando 2 camadas de tule. E era tule. E era isso que eu usei, porque, né, a maior parte do figurino se passa nessa noite e tal. Então tem coisas que você tem que meio que conseguir lidar que não tem a ver com a feitura da cena, né? E essas não podem interferir. E outras você tem que deixar que elas te dominem. Então é um manejo, né, de um monte de coisa. O estar em cena é bem complexo, na verdade. Mas é muito viciante, maravilhoso também. Então, sei lá, meio Tetris, sabe? É meio você encaixando e aprendendo. Como é muito dinâmico, né? E não tem um ponto de chegada fixo, é muito estimulante. Para quem ama fazer isso, nunca tá ganho, né? Tem que você sai de si, né? Você conhece, assim, quando você fez a Araci agora também recentemente, né? Não só o desafio de entrar nesse universo do tempo, né? Mas você ir para um outro espaço, né? Que você está filmando fora, está filmando em outros lugares, falando uma outra língua, né? Como isso é ter que se abrir de alguma forma, encontrar uma outra possibilidade. Você falou de sair de si. É curioso porque eu venho pensando muito sobre isso. Não sei se é sair de si. Porque eu tô ali também. Pessoa, né? É um paradoxo que acontece, né? É você abrir um lado para isso acontecer, que não é você, mas que passa por você, passa por mim, né? Passa por mim e me afeta intensamente, me transforma muito, então... E eu amo isso, então eu deixo me afetar também, eu gosto. Eu acho que isso que você falou é verdade, assim, é que você encontra alguma parte de você que talvez, né, não apareça sempre, mas está ali quando você vai fazer. Araci mesmo, eu fui atrás, eu pedi mesmo, bati na porta e na época eu falei, cara de pau. E aí, hoje em dia eu já falaria diferente, já fui bem proativa mesmo, fui atrás do que eu estava desejando e que na verdade é porque tinha a ver com a cidade onde eu nasci e morei até os 8 anos, né, em Hamburgo. E a história dessa mulher especificamente, uma história real, né, da Araci de Carvalho, que existiu e que, assim, eu não conhecia, as pessoas não falavam dessa história, né, abertamente, assim, não era uma história divulgada, é uma história tão linda, tão potente, né, e eu acho que reflete muito, que deve ser uma de tantas histórias femininas silenciadas, não contadas, né, de mulheres determinantes, né, que fizeram história. E essas histórias me interessam muito, essas personagens me interessam muito, né. Então, teve uma situação curiosa, assim, depois de 1 semana ou 2, no início a gente filmou muito em Buenos Aires caminhadas, assim, saindo do consulado e a chegada no apartamento, do esconderijo até o consulado num outro capítulo, E eles tiveram uma impressão sobre essas caminhadas, assim. Eu não sei se eles estavam querendo uma heroína de capa, né? Estou fazendo uma coisa muito importante. Mas as observações que chegaram, eu fiquei processando muito, tentando entender. Às vezes tem isso também. Na verdade, muitas vezes tem isso. Você, no meio do processo, não tem um entendimento total do que está acontecendo. Você aponta sua flecha e solta. Você vai entender o que aconteceu lá na frente. Então, na época, eu estava processando o que era isso que estavam me dizendo, mas depois eu entendi. Essa mulher, quando ela atravessava de um consulado para o esconderijo, tudo que ela precisava era ficar invisível. Era ser mais uma mulher na multidão, apenas uma mulher com a sua bolsinha de mão. E ninguém podia desconfiar que ela estava ali carregando vistos, passaportes, Então, era justamente o oposto do herói clássico que se mostra e sai na multidão, você sabe que ele é o grande herói. Então, assim, esse deslocamento de um ideal heróico masculino para a heroína feminina que faz isso sendo a secretária, entendeu, do consulado,
esse deslocamento de entendimento do que é que dá um valor heróico para um personagem, isso também me interessa, assim. Eu achei isso um deslocamento não necessariamente racional, mas que se apresentou e que eu falei, não, é isso mesmo. Tipo assim, eu não sei exatamente por que eu fiz a caminhada desse jeito, mas eu acho que é isso. Eu não acho que seja, sabe, sim, sabe, então, eu acho que aí tem muita escolha de personagem, escolha de o que você está dizendo, né? Então, que diálogo que a gente consegue estabelecer com direção, com showrunner, com uma ótica e perspectiva das outras pessoas com relação ao nosso trabalho de composição do personagem, né? Às vezes é muito sutil, às vezes é na caminhada, entendeu? Às vezes é numa frase que você tem uma sacação e consegue colocar os seus entendimentos políticos, seus entendimentos do que é o seu trabalho e sua responsabilidade artística nesse momento, né? Num set. Sim. Não, e você sente isso também, por exemplo, vocês chegaram a filmar lá na Alemanha? Vocês não, infelizmente não. A gente filmou em Buenos Aires e no Rio, em estúdio e em locação, né? Que é muito curioso, porque eu, pelo menos, tenho a sensação de que passou bem, assim. Mas foi o máximo trabalhar com atores do mundo todo, né? Isso foi impressionante. Tinham atores italianos, alemães, ingleses, americanos. Tinha uma atriz de Israel, a Silvana. Então, foi muito rico também essa troca de como é a feitura artística de cada um desses atores vindo dos seus países, dos seus, né, das suas culturas, contribuindo e lendo essa série à sua maneira. Né? Você de questionar muitos atores que estão trazendo com você, falar como é que você faz isso? Como é que você a gente trocou muito, é muito rico. Imagina, não dá para desperdiçar essa oportunidade, né? Porque, né, o processo de formação de cada um deles, né? Cada um com seu método, seu processo, né? Não só de preparação para aquela cena ou para aquele personagem específico, mas entendimento, né? Assim, como é o mercado de trabalho em cada um desses lugares. É muito... Às vezes a gente não pensa muito nisso, mas era bonito de ver até a empolgação deles chegando nos estúdios, né? Os estúdios da Globo, que eles não tem essa estrutura específica lá, né? E essa troca com a cultura, todos se apaixonaram pelo Rio e queriam morar aqui. A gente saiu perto do carnaval, foi pra bloco, então foi muito gostoso, muito gostoso. Não, é uma chance também, né? Porque é isso, assim, eu acho que para chegar nesse resultado tão real, né? Que é isso, assim, sim. Às vezes, se você tivesse feito uma Araci, que vai lá, que estaria distante daquela realidade, né? Você teria construído uma outra realidade que não condiz, né? Mas você com essa troca com os atores, sim. É aí que você estabelece toda essa trama, né? Real do jogo. O Stefan, que faz o Hartner, ele é alemão e a gente ficava conversando em alemão, assim, antes do set, e muito amoroso. Ele também tem uns docs muito interessantes que ele dirige, pesquisa muito, então a gente ficava ali conversando e tal, e se instigando, descobrindo possibilidades para a relação desses personagens que não estava necessariamente justificada ou tensionada no texto, né? Mas às vezes a gente consegue construir alguma coisa que não está tão implícita, mas que vai enriquecer de alguma forma. Você nem sabe o que é, mas você estabelece alguma outra coisa rolando que que acende aquela cena, sabe? Meio que é um truque também. Porque tem métodos e tem truques. A gente usa tudo que pode na hora da cena. É válido, né? Vai pra vida, né? A vida total, também é assim, né? Total. A gente faz as coisas assim. Total. E nessa série foi muito legal que eu descobri que eu sou ótima dirigindo carro de época, que eu não sabia. Até chegar em Buenos Aires, quando eu cheguei lá, perguntaram: você dirige carro de época? Oi? Mas assim, eu tinha muita cena dirigindo. Falei, gente, esperaram chegar aqui em Buenos Aires pra me perguntar isso. E lá fui eu testar o primeiro dia com um carro. E assim, esses carros de época são joias que os donos cuidam como filhos, assim, é uma coisa muito impressionante. Então, quando eu fui fazer a primeira
primeiro teste, né? Tipo uma aulinha antes de ir pro set, dois dias antes de filmar. O senhor tava morrendo de medo de eu estragar o carro dele. E aí eu fui ficando muito nervosa, e aí eu já não conseguia mais fazer nada, e ele me dando as instruções em espanhol, e eu do lado do Hartnell, e ele falando em alemão, e eu tensa. E aí eu falei, calma. Aí eu dei tipo umas arranhadas lá na embreagem dele. Ele já ficou desesperado, eu falei, peraí. Aí eu entendi que eu não posso respeitar tanto esse carro como esse senhor respeita, tem que prestar atenção no que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer essa série toda. E aí eu saí dirigindo. E aí trocaram esse carro. Eu achei que eu ia dirigir o mesmo carro a série toda, né? Não, eu dirijo tipo uns 7 carros diferentes, não aparece, as pessoas não sabem, porque tinha um carro lá em Buenos Aires e o carro do Rio era outro carro, não iam trazer o mesmo carro, o custo ia ser meio absurdo. E aí chegava outro carro e falei, manda, onde que é a marcha? É aqui no volante, outra era aqui. Cada um tinha uma manha diferente de como ligar, mas deu certo. Tem uma cena da fronteira que a gente fez numa madrugada em Buenos Aires, e era assim, uma das maiores cenas, como antes da pandemia, né? Muita figuração, e fumaça, e neve, e máquina de neve, e não sei o quê. E aí, lá eles falam, você vem, para com o carro, exatamente aqui, nessa marquinha, abre uma coisa, fala, não sei o que, entrega o papel, era basicamente marca, eu tinha 2 palavras de texto. Mas é basicamente isso, a pessoa fala, você faz isso, valendo! Aí você tem que ir lá, e se você não lembrar, corta e volta. Então, você tem que ter um jogo de cintura, às vezes, para parte de cognição e de absorção do que vão te pedir, grande, que não está necessariamente no texto, às vezes é uma coisa bem prática, né? Mas marcadinha, porque tem foco, porque para nessa luz e tal. É uma gincana, é meu Tetris também nesse sentido, assim. E aí deu certo, foi um primeiro take, aí todo mundo, vamos pra casa, aí o Jaime, pronto, já foi, todo mundo, meu Deus. Nossa, que bom. Mas foi uma sorte, assim, aí marcou todo mundo. É que também não dá pra ficar, né, assim, até pra dirigir, se você pensa muito, tipo, eu tenho que parar aqui, a marca tal, você só, já sei, mentaliza e vai, né? E vai. Porque não tem jeito, assim, né? É uma coisa... E o que me interessa também saber, assim, por exemplo, quando você faz um filme como Reza a Lenda, sim, você também tem esse espaço, né? Você tem que andar de moto, você tem todo esse universo, assim. Como é que foi, assim, esse processo também? Reza a Lenda... Gente, o Reza a Lenda também foi uma loucura, porque eu acho que eu não parei muito pra pensar antes. Eu vou ter que... tem muitas cenas com armas e tal, e essa gangue, vou ter que dirigir moto, então eu fiz autoescola, né, de moto aqui no Rio. Eu não era exatamente boa. E o lance de você fazer uma cena é que assim, você nem precisa ser exatamente bom, você tem que fazer cara de que você está indo muito bem. Bom, chegamos lá em Petrolina, a gente ficou hospedado em Petrolina e filmou entre Petrolina e Juazeiro, e no primeiro dia lá, pegaram os meninos todos, vamos andar de moto, porque não é andar de moto da autoescola num asfalto lisinho, era pra andar na terra. Então, assim, é estrada de terra, né? Sobe poeira, arranca, freia em cima com a moto. E aí, no primeiro teste que os meninos foram fazer, o Cauã, o Jesuíta, o Jonathan Azevedo, só amigo, só parceiro, uns 3 caíram no primeiro dia, assim, da moto. Aí eu falei, então, não vai rolar. E aí eu tive que entender o meu limite. Falei, olha, no asfalto lisinho, em condições de temperatura e pressão, eu vou. Mas assim, tinha dublê. Então também você entender o limite, porque se você fala, eu sei, eu vou, você vai se machucar, o problema é seu, você que está dizendo que sabe, entendeu? Então, qual que é o limite disso? Você tem que ser muito sincero com a produção, de falar assim, olha, eu sei até aqui, a partir daqui é um dublê. Então, nas cenas do Reza a Lenda, eu tô basicamente fazendo a cara de motoqueira sinistrona e ligando a moto, e quando vai arrancar, já é dublê. A única cena que eu realmente estou dirigindo a moto é a última, quando sobe, naquela pista, naquela avenidona, né, imensa, que aí era bem constante,
seguindo, e aí foi incrível, porque foi um dos últimos dias e foi aquele vento, aquela paisagem incrível, né, do sertão, e um entardecer lindo, aí foi o máximo. Mas tem uma cena em câmera lenta que eu faço o maior cara de motoqueira sagaz. E a outra coisa que chegando lá, eu achei que a gente ia fazer um curso pra, sei lá, tirar de festinha, alguma coisa. Não, o Homero eram armas tipo de brinquedo, que não disparavam nada, e a gente tinha que fingir que ia atirar. Só que assim, eu não lembro de ter brincado disso quando eu era pequena. Talvez os meninos brincaram mais, assim, porque não era uma coisa. O máximo que eu brinquei foi de arminha de água. Então, assim... E de repente estou eu com um negócio tendo que fingir que eu sou tipo mó guerrilheira, entendeu? Mas isso no dia da cena. Então, assim, foi muito vai, entendeu? Vamos! E aí quando eu vi, realmente funcionou. Eles fizeram tudo em pós. Eu amei fazer esse filme, foi muito impressionante, assim, porque é um filme que dialoga meio com videogame, né, que é uma coisa que, assim, faz um tempinho que eu não revi, faz tempo já que eu não vejo o Reza a Lenda, pra falar a verdade. Eu quero rever agora pra ver como é que ele tá, porque isso cada vez faz mais sentido, né, com o universo dos videogames e tudo isso ganhando mais e mais força. Eu acho que, inclusive, essa troca estética vai acontecer cada vez mais, né, com o universo virtual. Então, assim, ali talvez foi um prenúncio, assim, uma intuição forte que eu teve, porque era bem isso, assim, a finalização para mim tem contornos de game, sabe, mesmo. E o legal desse processo também foi que a ideia inicial para minha personagem, Severina, não era como é a composição, era códigos um pouco mais sensuais e tal, e aí logo nos ensaios, foi o Chico também que fez a preparação, a gente falou, cara, ela é o braço direito dessa parada, ela não é o bibelô, entendeu? Ela é da gangue, tanto que quando o Ara sai, ela que assume esse comando. Então, aí quando eu cheguei lá no figurino, já catei uma calça que tava na arara do Jonatas, uma camiseta, não sei o que, um top, e foi para um outro caminho, né? Que eu acho que também deu uma enriquecida, tirou de um universo visual. Eu gosto muito dessa parte do processo. Como vai ser? Porque esse entendimento, né, esse caminho da caracterização, da indumentária, do que vai ser o figurino, isso tudo vai determinando o jeito que você anda, o jeito que você se mexe, né, tudo isso. Então, para mim é muito importante, assim, essa parte. Eu sempre me envolvo muito, sempre gosto de trocar com figurinista, com diretor de arte, com caracterizador, porque é determinante, né? Sim, Não, e essa coisa de dirigir carro, né, é um negócio assim, curioso, né? Porque são esses pequenos detalhes que passam, né, às vezes batido assim pra maioria. Eu acho incrível também essas histórias de processo, assim, uma coisa que você, cara, olha só o resultado, você nunca imagina, né? Não, nunca. E quando você vai assistir, normalmente a primeira vez que você vê, você nem consegue ver muito a cena, você só vai lembrando o que aconteceu. Você vai, tá. No Rio do Desejo foi isso, eu assisti algumas vezes, porque na o primeiro impacto de como o filme ficou. Aí a segunda foi, olha, aquele dia, olha, nossa, eu lembrei daquele peixe, lembrei daquele momento do Rio, né? E aí você vai aos poucos conseguindo entender o que é o filme mesmo, né? Porque está muito misturado, muito envolvido, né? Eu estou contando tantos causos aqui, tá mas engraçado. são causos bons, são legais, é isso, assim, que é o mais legal, que eu acho, assim, fascinante, assim. E o que se perde também, né, no mundo. Que são vivências que a gente tem ali que não necessariamente são o filme, mas estão ali, compõem também, né? Essas vivências compõem o resultado final. Sim. E, por exemplo, também, falando um pouco da Gal, né, que você fez agora, assim, que eu acho legal. Até o Caio, amigo meu, também estava no filme. E como é que foi esse processo, assim, da Gal, né? Também um processo que acredito que essa pesquisa tenha sido também muito boa para você, né? Entrar nesse universo do Ali Salomão, que era magnífico, ele era genial ali, né? Eu acho que tem
tem algumas coisas nesse processo da Gal que foram especiais e caminharam em paralelo, assim. Primeiro foi essa presença de todo o processo da minha escuta, desse fonograma de cada faixa dos discos dela durante os anos que antecederam o set, porque eu entrei no projeto, não tinha roteiro ainda. Então demorou um tempo até o roteiro chegar no momento da gente ir pro set filmar. Então isso levou uns 3 anos, eu acho, 3, 4 anos, agora já tem 5 anos no total, que eu tô 5 anos, que eu tô junto com a Lu e com a Dandara nesse processo. Então nos primeiros anos que não tinha ainda um roteiro, não tinha nem qual que ia ser o recorte de tempo, então foi primeiro olhar para a história toda da Gal, né? Ler e ouvir, ver o doc da Dandara, que é genial, né? O nome dela é Gal, que é um doc em 4 episódios. Todas as entrevistas que eu encontrava, mergulhar nisso, nos registros dela e do que ela falou, e depois mergulhar mais nos fonogramas, porque depois que eu conheci a Gal e ouvindo as entrevistas, lendo sobre ela, eu entendi que talvez ela se revelaria mais para mim no fonograma. E eu acho que isso é curioso, né? Isso é a distinção entre artistas. Tem artistas que você vai descobrir muito através de entrevistas, e tem outros que você vai descobrir de outra forma, que você vai descobrindo através do trabalho, né? Que são um pouco mais ou tímidos, ou se preservam de alguma forma, ou enfim. Alguns são mais caóticos, então não conseguem muito se traduzir tão bem em palavras, mas na hora do trabalho isso atravessa, né? Isso comunica. Então acho que no fonograma da Gal foi onde eu mais me espalhei, me apoiei, mergulhei profundamente na escuta, antes de começar a querer balbuciar algum cantar perto dela. Realmente fazer esse filme é uma missão impossível e impossível de negar ao mesmo tempo, porque foi um convite que eu aceitei na hora. E pra mim é impossível, porque ela é o maior ídolo musical, assim, a voz de cristal mesmo. Então era assim, como é que eu vou fazer isso? Não é a primeira vez que eu me senti assim, meio, agora que eu tô aqui, o que eu faço? E aí você tem que ir aos poucos, né? Porque é um Everest de possibilidade, de grandeza, né? Musicalmente falando, de importância também, importância cultural, importância revolucionária do que é ser mulher no Brasil, e uma cantora ímpar. Então, assim, foram processos. Isso foi uma parte. A Gal em si, a Gal cantora. Maria da Graça, Gracinha, Gal Costa. E a outra foi a gaúcha, tipo assim, estar no set, vivendo em cena com o Ali Salomão, com o Gil, com o Caetano, com o Bethânia, com o Dedé, com o Drão, sabe assim? Todos eles, Macalé, todos ali também sendo vividos por atores. Mas o nosso exercício era se imaginar nessa vivência, que eu acho que para a nossa geração, pelo menos para mim e para esses atores e para a nossa equipe, o máximo do sonho, você poder viver esse momento. E aí quando também eu olhei para o roteiro e era o recorte de tempo do filme é um recorte muito massa, assim, muito específico, vai da chegada de Gal no Rio, quando Caetano, Bethânia já estão estabelecidos, né, já estão circulando, né, na cena cultural do Rio. Gil também já está morando, mas ainda estão... Gil e Caetano ainda não lançaram assim, seus maiores trabalhos, mas Bethânia já é conhecida como cantora, por conta do Opinião, né? Então, essa chegada, né, dessa jovem Gal, que já tinha feito um pequeno disco ainda morando em Salvador, que tem 2 faixas apenas, né? E aí até o Dunas, né? Até o Fatal, até o show Fatal. Então é um pedaço
massa da vida da Gal, é impossível contar toda a trajetória, muitos movimentos, né, assim. Pra mim é uma pena não ter balancê, né, não ter esses grandes shows da década de 80, né, esse momento tão lindo, assim, também explosivo dela. Mas eu acho que pro filme foi um recorte muito inteligente, assim, da busca mesmo, né? Como é que é isso de você descobrindo qual que vai ser a sua onda, ou mais de uma, né? Mas como é que você vai contribuir artisticamente? Qual que é a sua voz? Eu acho que esse talvez seja o grande questionamento da Gal do nosso filme, assim. Afinal, o que é essa voz? Como é que você vai... É um grito, né? Um sussurro, enfim. A voz da Gal também foi para tantos lugares distintos. Então foi o máximo. A gente fez uma preparação, uma parte em Cotia, a gente foi se aproximando, assim. Quem nos guiou como coach foi a Amanda Gabriel, que é genial. Nosso diretor de fotografia, o José Pedro Sotero, que é maravilhoso também. Diretor de arte é a Juliana Lobo, é um amor, impecável o trabalho dela. E é assim, muito forte, né? Porque, por exemplo, quando a gente viu as faixas do Fatal, né? O violeto ali, o Fatal, aquelas letras tão marcantes, né? Do Ali, né? Aquela questão gráfica daquele show, né? Tudo foi muito emocionante, assim. E então teve toda essa preparação, mas a vivência foi o máximo. E aí chega uma hora também que, como é pra mim uma missão impossível, eu tive que ser um pouco... Eu tive que me dar essa liberdade quase tropicalista de me permitir também viver isso, sabe? Me permitir um pouco... de uma forma um pouco irresponsável, sabe? Estar ali, porque a minha admiração, meu respeito era tanto que poderia ser que nem o tal do carro de Buenos Aires, né? E não era essa a vontade era da gente curtir, celebrar e tentar entrar em contato com esse tipo, com essa intensidade dessa vivência do encontro desses grandes artistas, porque foram tantos concentrados ali naquele solar da fossa, sabe? Naquela juventude. Se você olhar para essa geração, é uma coisa muito impressionante, né? É muito. São os meus grandes ídolos, então imagino que de vocês também. Então é muito louco isso. E que bom que a gente conseguiu realizar o filme. A Gal sabendo do filme, abençoando o filme, né? Sabendo dos caminhos que a gente estava preparando. Infelizmente ela não conseguiu ver o filme montado, mas foi pra ela. Ela sabia disso e a gente fez pra ela, pensando nela e curtiu muito o processo. Dá um frio na barriga lançar, né? Meu Deus, porque o filme com expectativa alta, minha também, né? Nossa, né? Ela tá louca pra ver esse filme. Meu Deus. E a Dandara e a Lô também, deve ter sido legal comentar delas. Sim, assim, comentar do processo. Elas... É muito louco, porque pra mim são minhas amigas, né? Depois de todos esses anos, é louco, porque elas são minhas diretoras, minhas duas diretoras. Mas era um processo muito amoroso o tempo todo, né? Assim, e de entender também, né? Porque quando você tem um ídolo assim para ser retratado, ele significa coisas distintas para cada pessoa que quer retratá-lo. Então existe o desejo da Dandara, que já tinha feito doc, e a percepção que ela tem da Gal é quase que a Gal dela, né? E tem outra Gal que é a Gal da Lô, né? Que é a leitura e a percepção que a Lô tem e teve da Gal do ponto de vista dela, né? Tem esse diálogo entre a gente e o ídolo, que na hora de retratar é entender isso também, né? Não é só que a gente está homenageando, é que a nossa leitura deles também é específica, tá ligada a gente, a quando a gente ouviu os discos, como a gente processou a vida artística deles, né? Assim. Então foi um diálogo muito rico, né? E cada uma com uma percepção também estética e de ideias diferentes, e aí era um encontro de
por onde que a gente vai navegar, por onde que a gente conta essa história. Mas como teve muita preparação, muita entrega, muito desejo de fazer isso de uma forma massa, né, respeitosa também, e isso estava norteando a gente assim, bastante. Então, foi um processo lindo, rico, louco, difícil, complexo, né? Como é fazer qualquer coisa na vida. Eu acho que assim, quando você se propõe a fazer o melhor possível, não necessariamente aquilo vai ser só fácil, né? Porque você vai querer sempre um pouquinho além, né? Então, assim, eu acho que o mais difícil no cinema, até hoje, para mim, tem sido a questão orçamentária. São os limites que os orçamentos nos impõem, nos implicam. Meu sonho é um dia fazer um filme... Não, eu já fiz, mas lá fora. Mas meu sonho é um dia fazer um filme aqui, meio irrestrito, onde os criadores tivessem uma amplitude maior, sabe? Onde a direção de arte, direção de fotografia e todo mundo tivesse uma abertura infinita de possibilidades para fazer aquele, sabe? E eu acho que a gente é muito sagaz, né, no Brasil, na nossa feitura, consegue inventar e dar um jeito, e quando vê tá incrível, tá lindo e é milionário porque existe, né, porque concretizou, às vezes você nem sabe como. Então acho que assim, essa feitura do filme também foi muito guiada dentro dessas possibilidades, né? A gente filmou, todo mundo com máscara, né, assim, tudo isso dificultou, eu acho que a feitura também do nosso filme, de uma certa forma, mas o set em si foi muito feliz, assim, pra mim foi muito iluminado. A parceria com o Pedro, né, com o Sotero, com o nosso fotógrafo, foi genial, assim, encontrar pequenos milagres que acontecem inexplicavelmente, né? Um sol que bate de um jeito naquele dia, eu amo isso, os acasos que acontecem o tempo todo quando a gente está atento. Esse filme também teve muito isso. Se tivesse que destacar um momento, o maior de todos foi o show fatal, assim. Foi subir no palco do teatro com uma plateia que era metade elenco, metade de figuração, mas uma figuração muito engajada, muito parceira, e realizar esse momento do filme, assim, que é de explosão, de expressão, que tem tanto a dizer, ecoa muito com o que eu acredito hoje, né? Assim. Sim. Não, e você mencionou agora também esse trabalho fora, né? Por exemplo, The Killers, assim. Sim, sim. Como é que, né, aí sim você tem uma noção, né, que quando você pisa num set como esse, né, você estava falando mesmo, né, uma outra estrutura, né, o tamanho das coisas, mas você sente que o trabalho é parecido, ou se a estrutura muda muito? Não, eu acho que assim, o que mudou? Vou te falar as diferenças e depois cair no que realmente me interessa. O impressionante do David, e que ele fala em entrevista, ele gasta o dinheiro dele não é com explosão de helicóptero, apesar de ter um monte de coisas que ele cria muito específicas. Ele gasta com tempo de set, e isso faz toda a diferença. Então ele pode dar o tempo para os atores e as possibilidades para conseguir muitos caminhos e dar chance, assim, a minha presença é pontual no filme, não tem muitas cenas, é pouco. Mas como o processo dele é realmente esse de polir, né? Encontrando, faz muitos takes, eu tive uma vivência completa. Eu não saí tipo, puxa, podia ter tido um take, por que aquilo? Não. E a gente, quando tem menos verba, a gente está sempre correndo contra o tempo, porque a gente tem que encaixar 4 cenas num dia. Isso para o cinema, você fala, como? Então ele faz 1, 2 cenas no dia. E podendo repetir, porque eu voltei lá para refazer uma cena. Ele decidiu mudar uma questão e eu voltei para refilmar. Isso é uma possibilidade, ele viu o filme pronto, e aí depois ele vai polindo, entendeu? E isso precisa de investimento, né? Então acho que essa é a nossa... E eu acho que a gente também compensa muita coisa
de uma forma muito criativa. Que talvez por eles terem essa disponibilidade financeira, eles resolvem de outras formas. Eles não precisam falar, cara, e agora que a gente não tem mais, a gente não vai fazer? Não, a gente vai fazer, a gente vai dar um jeito. Às vezes eu tenho essa sensação, sabe, em sets nossos, que é meio... Se tivesse um pouco mais, faria grande diferença. Mas eu acho que a maior lição não foi essa. A maior lição foi que a gente comunga na feitura e no que a gente, né, assim, no set lá e aqui, o ofício é o mesmo. Em outra língua, o ofício continua sendo esse. O estar presente em cena, a sensação de suspensão de segundos, ela se dá aqui, se dá lá e independe. Um trabalho realizado na sua potência, ele pode acontecer aqui, no meio da floresta amazônica, em qualquer lugar do planeta, né, assim. E isso foi muito lindo, porque eu estava exercendo o ofício que eu amo, que eu realizo aqui e lá. Então era um espelho, uma validação, não porque ele é esse grande diretor consagrado que eu admiro tanto, mas porque eu estava lá fazendo justamente o que eu faço aqui, o que a gente faz aqui. Então, o interesse também deles, né, de entender como é que estava o mercado audiovisual no Brasil, essas trocas também, né, saber que a gente fala sobre as mesmas coisas nesse sentido, né, que é da mesma indústria mesmo, da mesma feitura, né. Isso foi o máximo, assim, isso foi muito especial, assim. Porque tem esse lugar que a gente estava falando, né? Cada processo tem uma dinâmica, né? E o processo do Domingos, de ter essa abertura, combina com aquilo que ele está procurando. Combina também com a estrutura, né? O diálogo que ele quer ter com os atores, assim. Isso também não faz o David Fincher ter uma estrutura mesmo mais rígida, porque ele trata dessa forma. Sim. Mas o processo dele, o tipo de filme que ele quer fazer, né? Combina, né? Sim. Então é justamente isso que eu acho legal, assim, quando você fala, que você tem esses universos tão distintos de um mesmo ofício. Sim. Então, eu acho que se permanece sendo dinâmico e rico para mim, por isso, porque cada trabalho vai ser uma onda totalmente diferente, vai ser um desafio novo, né? E o inesperado vai se apresentar sempre, independente de onde eu estiver. E a gente já está chegando ao final da conversa, mas eu quero muito perguntar ainda algumas coisas que eu acho que são legais, assim, de comentar, de perguntar. Porque em relação também, assim, né, por exemplo, você faz Ilha de Ferro, você faz outras produções, que são essas, né, produções mais seriadas, ou Todas as Flores, que também é um sucesso barato, né? Eu amo. Muito legal amo também a produção que vocês fizeram, e a dinâmica. Patrícia Pedrosa, Jorge Furtado, né? Jorge Furtado também muito amigo do Domingos. Na verdade, o Domingos comentou uma vez com o Jorge sobre o fato de ter começado no cabaré, e aí eu fiz uma participação no Doce de Mãe. O Jorge é o máximo, né? E o Jorge pegou a obra completa do Domingos e transformou, né, nessa série. Então tem episódios que são ligados a um filme, episódios que são uma peça de teatro, outros que juntam personagens. E eu achei muito, muito lindo o resultado. A Patrícia Pedrosa como diretora. Foi uma série muito especial para mim. Eu amo fazer série também, aí é que tá. Cada projeto tem uma dinâmica, mas eu acho que as séries têm colocado... A dinâmica das séries me interessa muito por ser um processo de texto já fechado, né? Então você conhece o arco do personagem, que é diferente de uma novela, que você tem a sinopse. Mas aí o arco, ele pode surpreender, né? Pode mudar. Você pode ter que lidar com algumas barrigas no caminho, né, de texto, que é fases onde não é aquele impulso de ação tão forte. Então, como transitar por esses momentos em que o seu personagem não está na curva de ação, mas é outro personagem, você vai aqui para daqui a pouco sua história dar um salto. Eu gosto dessas diferenças, né? A série, especificamente, eu gosto do entendimento, né, do total da personagem. E dos ganchos, né? A diferença dos ganchos. Eu gosto desse diálogo. Uma história mais condensada, normalmente, né? Curiosamente, acho que a minha jornada não foi uma coisa que eu tive que ir
negando para aceitar, sabe? Ela foi fluindo, os personagens foram acontecendo e outros que não aconteceram não eram para acontecer, então todos eles eu agradeço hoje, porque logo em seguida outro que precisava se apresentar apareceu, né? Alguns personagens, por exemplo, o filme da Gal era para acontecer, aí adiou, aí entrou todas as mulheres do mundo, entrou o filme O Rio do Desejo no meio, aí data, né? Um quebra-cabeça, assim, mas deu certo, assim. É isso, eu acho que assim, pra mim agora é importante, nos próximos projetos, e nesse momento do nosso audiovisual, eu acho que o mais importante é a gente conseguir olhar para conteúdos que tenham a ver com a gente, porque eu acho que isso está acontecendo, mas também como massa, eu acho que a gente tem se reportado muito a um estilo, né? A um estilo do que é uma série, a um estilo do que é um gancho e para um filme ter a virada aqui. E eu acho que essas receitas não me interessam tanto, mas me interessam projetos que tenham humanidade, que falem sobre amor, que falem sobre... que contem histórias de mulheres como a Aracy, como a Gal, né, assim, personagens como a Naira. Então, essa é a minha busca, assim. O que vai nortear esse projeto, sabe? Por que a gente está fazendo esse projeto? Tem outros filmes que também... A gente não falou do Tamo Junto aqui, mas eu amei fazer o Tamo Junto, do Matheus. Eu já falei pra ele há um tempo atrás que eu quero que eles fazer outro filme com ele, mas aí o filme mais triste já fez assim, aquela loucura, porque eu conheço o Matheus há muitos anos, através de Domingos. Então, assim, fizemos teatro juntos e eu acho ele genial também. Então, assim, foi um filme incrível e é uma comédia, né, assim, coisa que eu fiz, né, menos na minha vida, mas amei fazer. Você gosta de fazer comédia? Assim, você também, tenho. Isso, outro dia eu tava pensando, puxa, comédias românticas que são o máximo, eu gosto tanto, né? Acho que a gente, enfim, tem feito menos esse lugar, né? Mas já eu acho que tem uma intuição que isso vai voltar a ter seu lugar, assim, talvez de uma forma mais interessante, sabe? O Domingos fazia isso também de um jeito incrível e eu acho que o Matheus tem um caminho aí. Eu não sei da série que ele tá fazendo agora, mas tô curiosa. É um amigo, né, assim. Tem isso também, né? O que a sua geração tá fazendo? A Clarice, eu amo, acho ela gênia. A gente começou fazendo teatro juntas, né, assim. Tantos amigos, né, assim. Vamos ver. Não, é bacana isso, porque você vai... Né, seja, por exemplo, em Todas as Flores, o elenco dessa geração, o elenco da sua geração, né? Seja a Letícia, seja o Humberto, claro. São pessoas que estão ali trocando junto, né? Como isso faz diferença, né? Assim, para vocês, né, também, estarem ali fazendo. O Matheus também tem trabalhos muito legais com a comédia, assim, fazendo comédia. Né? Nessa novela Todas as Flores foi impressionante, né? A troca com a Letícia, com o Humberto, com a Regina, o Caio e a Mariana, foram as pessoas com quem eu mais troquei, né? Mas também fiz cenas com o Jackson, Nunes e tal. Foi incrível. A Regina, né? Que é uma potência. Ela é muito impressionante, né? Uma grande atriz, grande. E a humanidade, a presença que ela coloca é quase como se ela sempre tivesse feito, né? Os trabalhos que ela faz, né? A Dona Lourdes e... Enfim, Que Horas Ela Volta, que é tão impressionante o trabalho dela. E nessa novela, que também eram personagens muito complexos, né? Todas as coisas. Gente, Li, como é que é isso? Será que é isso mesmo? E a gente se comentava, será que é isso? E a personagem dela, né? Da Letícia, que é tão impressionante. Foi uma delícia trabalhar com elas. Tê-las como parceiras, assim, né? É o máximo. Eu amo essas parcerias. E o sucesso foi muito inesperado, assim, foi muito arrebatador, assim. É o máximo saber que tá ressoando, que as pessoas gostam das reviravoltas e
Vocês tinham um roteiro todo, assim, já de cara, não, né? Não. Isso foi construído também. Não, a gente... Eu cheguei a ler a sinopse, a Regina não... Eu acho que ela não tinha sinopse, porque ela, enfim, já conhecia o João e eles vinham conversando. O meu personagem, eu e a Letícia trocamos de personagem, a gente ficou um tempo estudando o personagem, um pouquinho, e aí depois a gente trocou para preparação mesmo, já era Maíra, e ela já era Vanessa. E foi incrível, assim, de mergulho, das trocas mesmo com a Natália Santos, né, nossa assistente de direção, Camila Alves, a Moira Braga, que também é atriz e realizadora maravilhosa. Antônio Carnevale foi nosso preparador. E é uma jornada, né? A novela é meio tour de force nesse sentido, né? Até foi uma novela mais curta, né? Em 2 fases, mas que sempre tem isso. Como é que... Tem uma linha de chegada lá longe, como é que vai ser? E essa, como a dinâmica é diferente, era diferente, né? Para o Globoplay, com ganchos de 5 em 5, né? Como é que é isso? De cada gancho a pessoa tem que continuar ali assistindo. Essa que é a busca, né, das séries que lançam assim em blocos, né? Ser meio binging, né? Meio viciantes e tal. Então foi gostoso de repensar um pouco, de juntar, na verdade, né, um conceito de série com esse clássico, eu acho que da nossa história, né, do nosso imaginário, da novela, do tal do novelão, né, que eu acho que a gente tem que valorizar e aprimorar e buscar formas de fazer que é nosso, né, e, cara, é muita gente que assiste, então que novela que a gente quer contar? Que série que a gente quer contar para chegar lá fora e tá lá escrito brasileira, né, assim, feita no Brasil, então... Isso me interessa, como é que a gente está caminhando. Eu acho que agora vai começar um processo mais interessante. Depois de 4 anos de uma política de destruição, agora a gente está num outro momento, né? A gente voltou a ter o Ministério da Cultura. Olha só, deixa eu falar, é muita coisa. O Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Originários, né? Tipo, é muito. Enfim, eu acho que tudo isso vai ressoar no nosso trabalho artístico e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento o máximo possível para as nossas pautas, da nossa indústria audiovisual, né, das nossas pautas identitárias, de gênero, né, assim, que não são poucas. E reconstruir mesmo, né? Reconstruir, né? Reconstruir é refazer com todo mundo, né? Dialogar com todo mundo. Né? Isso. E como atriz, eu acho que essa é a responsabilidade, você entender que mesmo seus personagens transitando décadas e séculos e tantos lugares diferentes, para onde você está apontando a seta no entendimento e de uma leitura crítica sobre o que você está fazendo, né? A gente sempre consegue isso, de alguma forma. Se a gente está pensando, isso chega. Se a gente está sentindo, isso atravessa. Eu acredito nisso, É importante, é fundamental, né? É super necessário, assim. E também, assim, saber um pouco desse teu lado, né? Qual a importância, por exemplo, né? Você fez o Rio dos Desejos, agora em Itacoatiara, né? Manaus, vocês percorreram todo esse universo, né? Sim. E qual é a importância disso para você, assim, né? Porque também você tem essa relação ali familiar tua com o Pará, isso, né? E também com o Hamburgo ali. E entender um pouco, assim, como é que isso te toca pessoalmente também, né? Como é que isso te impacta, assim. Pra mim, eu fiquei pensando um pouco nisso. Talvez seja um diálogo entre o que ecoa de onde eu vim, né? Do que me forma, para onde eu quero apontar. E essas vivências que são personagens que vão me atravessando e ampliando, espaçando, né? Uma espessura de entendimento, né, assim, grandes atores, né, grandes atrizes já com décadas de trabalho, você vê que a espessura deles em cena é muito diferente, porque tem muita vida, a deles e a dos personagens, e a dos autores, e a dos diretores, e essa humanidade toda pulsando.
Porque a gente entra em contato com muitas humanidades, muitas possibilidades, né? E eu acho que é isso que é o grande lance dessa mola, né, assim, de presença, né, do estar em cena, que me interessa. Conhecer esses outros universos, essas pessoas, né? Vocês fizeram esse filme. Continuam me acompanhando, né? Os sotaques, os cheiros, os sabores. O Rio do Desejo foi incrível fazer esse filme. E foi incrível lançar esse filme com o Sérgio, passar pelas salas de cinema de várias cidades, entender o momento do lançamento, como é difícil lançar um filme no Brasil, nas salas onde não tem nada que proteja os nossos filmes, que incentive os nossos filmes a estarem nas salas de cinema. Assim, realmente, o grupo da Estação que apoia tanto o nosso cinema, que a gente tem que agradecer mesmo, porque isso faz a diferença, porque se depender das salas dos grandes, né, das que valorizam e ficam só pensando nos filmes que vêm de fora, fica difícil, porque o Sérgio falou uma frase que eu pedi para ele repetir em todas as salas, porque me marcou tanto, que um país sem cinema é como uma casa que não tem espelho. E se você não se vê, você não se conhece, você delega ao outro a função de dizer como você é. Então esse retrato sempre é um estereótipo, sempre é uma ilusão. Então, assim, essa contação dele, pra mim, é tão impactante, né? Porque a gente tem filmes incríveis agora em cartaz e eu não sei quantas pessoas estão indo assistir esses filmes, né? Noites Alienígenas, A Porta ao Lado e o meu, né, O Rio do Desejo, estavam em cartaz ao mesmo tempo, né? Agora já tem outros vindo, né? Rio Doce eu ainda não assisti, quero ver, enfim, ficar atenta, né, ao cinema. É isso mesmo, perfeito. Obrigado, agradeço demais a você. Falei que nem uma Agradeço louca. Demais a foto do Domingos, que abençoa a gente aqui. Grande Paulo José e o Redentor. Que abençoe e abra os caminhos, os braços pra gente. Obrigada. Ai, que eu agradeço, obrigado. Que massa. Pô, que massa. Nossa, obrigado.